E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, A Arte de Amar, Erich Fromm. Bom, o Erich Fromm ele foi um psicanalista, filósofo, sociólogo, e nesse livro aqui ele se propõe a falar justamente o que é o amor, né, como uma arte. E a primeira parte aqui é o amor é uma arte. E aí aqui ele começa a discutir justamente essa questão que dá o título do livro, né? O amor ele é uma arte. E aqui ele discute a questão da arte como qualquer outra arte, né? A arte da medicina, a arte da marcenaria, onde a pessoa precisa desenvolver aquilo como se fosse um ofício, a pessoa precisa aprender, ela precisa se dedicar, ter disciplina. E ele fala do amor justamente como isso, como sendo uma arte onde a pessoa precisa aprender aquilo. E não é possível aprender uma arte ou qualquer tipo de ofício sem dedicação. E ele coloca o amor justamente como isso, uma questão de atitude, uma coisa que se faz. E a segunda parte aqui é a teoria do amor. E aí o primeiro capítulo é o amor, a resposta para o problema da existência humana. E daí ele fala justamente isso. A questão de como nós amarmos as outras pessoas, e não só cônjuge, só família, coisa assim, mas como a atitude de amar pode tornar o mundo um lugar melhor, né, para essa questão da existência, porque querendo ou não, se nós pararmos para pensar sobre o sentido da nossa existência, não tem, né, nós terminaríamos num niilismo completo. E terminar no niilismo não resolve o problema, né, não tornaria o mundo um lugar menos pior para estar vivendo. Então ele trata muito dessa questão do amor como uma resposta para a existência humana, de amar as pessoas, a oportunidade para as pessoas, esse tipo de coisa. O segundo capítulo aqui é o amor entre pais e filhos. E daí ele fala da questão do amor materno e fraterno, né? A diferença do amor materno e o amor fraterno. Ele coloca muito o amor materno como uma coisa incondicional, da mãe provendo tudo para a criança, para que ela possa crescer. E ele coloca o amor fraterno, o paterno, no caso do pai, como uma coisa de busca pela disciplina, a ordem, não seria autoridade a palavra, mas seria aquela coisa da disciplina, né? Uma coisa mais rígida, uma coisa de valores, onde o amor materno não precisa ser conquistado, mas o amor paterno precisa. Aqui entra muito nessas questões psicanalíticas, né, de relação de pais e filhos de forma geral, mas tem uns insights bacanas também. O terceiro capítulo aqui é os objetos de amor. Aí ele fala o amor fraterno, o amor materno, o amor erótico, o amor a si mesmo, o amor a Deus. E aí ele discorre um pouco mais sobre o que ele tinha escrito ali, amor entre pais e filhos, né? Porque ele também fala de amor às amizades, esse tipo de coisa. Aí aqui ele discorre especificamente, né? Quais são os objetos do amor. Ele fala o amor fraterno, daí aquilo que eu já falei, ele discorre um pouco mais. O amor materno também. Aí ele fala do amor erótico, daí essa questão entre amantes, né? E ele fala muito sobre as pessoas que acreditam que simplesmente se apaixonar é amor, a questão do contato sexual ser uma prova de amor. Ele discorre muito sobre como, na verdade, isso não é, né? Como o amor ele é uma atitude, essas coisas do ato sexual, isso acaba sendo muito mais uma consequência da atitude de amar, da arte de amar a outra pessoa. Quando ele fala aqui o amor a si mesmo, ele fala que não é capaz, não é possível amar as outras pessoas se eu não amar a mim mesmo, né? Então ele entra naquelas discussões da questão do narcisismo também, né? Da pessoa que ama demais a si, mas não é capaz de amar os outros. E tem uma outra questão que ele entra aqui, não lembro o nome que dá, mas é quando a pessoa ama demais o outro, mas ela não faz nada por si mesmo, né? Como isso é uma hipocrisia também. Eu faço tudo pelos outros, mas não faço nada por mim mesmo. Às vezes é uma questão de querer chamar atenção, enfim. Então ele discorre um pouco sobre isso. Como amar a si mesmo é a primeira etapa, né? Eu não tenho como amar as outras pessoas se eu não aprender a amar a mim mesmo também. E o último aqui é o amor a Deus. E daí ele fala a questão de Deus, mas não como Deus, um Deus cristão, como se fosse a nossa figura semelhante, né? Mas é Deus como o valor máximo. Então, aquilo que a pessoa tem como o maior valor na vida dela, aquilo é uma representação de Deus. E a questão de amar essa representação, não um homem semelhante a nós, mas qualquer ideia que nós colocamos como o valor absoluto que rege a nossa vida. Ele trata de Deus como isso. Então, Deus para cada pessoa pode ser uma coisa completamente diferente. Só que representa a mesma coisa, aquele valor máximo. Então ele coloca a questão do amor a esse valor máximo que nós temos para guiar a nossa vida. Na terceira parte aqui, o amor e sua desintegração na sociedade ocidental contemporânea. E daí ele fala um pouco do problema que tem na nossa sociedade hoje. Ele faleceu em 1920, se eu não me engano. Naquela época já tinha problema, né, para ele estar falando isso. Sobre como essa nossa sociedade muito baseada em o desempenho excessivo, a busca por coisas, né? Então,
motivações extrínsecas, né, a questão de desejar ter objetos, coisas assim, coisas materialistas, como isso acaba sendo danoso e prejudicial para essa arte de amar. Então torna as pessoas muito incapazes de lidar com essas emoções humanas do que é o amor para com o outro e para com si mesmo também. E a quarta e última parte aqui é a prática do amor. E daí ele começa a falar da questão de colocar em prática isso. Mas ele já começa o capítulo, essa parte, falando que as pessoas talvez cheguem ali esperando uma receita de bolo, alguma coisa para seguir, e que talvez essas pessoas se decepcionem, porque na verdade ele não fica ali dizendo o que a pessoa deve fazer, mas ele traz algumas reflexões sobre como iniciar a arte, né? E justamente aquilo que ele fala um pouco no início, aqui ele discorre um pouco mais sobre a questão da disciplina, da atitude, a questão de buscar. Ele fala muito da questão de como é preciso coragem para poder amar, né? Porque afinal, quando eu amo outra pessoa, para ser um ato meio altruísta, como se eu não estivesse esperando muita coisa. E eu tenho o risco de ser traído e tudo mais. E ainda precisa de coragem para fazer esse tipo de coisa. Então daí ele discorre um pouquinho do que seriam as coisas meio que necessárias para eu poder colocar em arte, colocar em prática, para desenvolver essa arte de amar. Bom, de forma geral o livro é isso, tá? Como vocês podem ver que o livro é bem pequenininho, a letra é relativamente grande, é uma leitura super tranquila. Assim, é um livrinho com insights bacanas, muitas coisas aqui eu já tinha tido contato em algum outro autor, ou eu já tinha pensado nessas coisas juntando todas as minhas leituras. Tem muita coisinha legal, tem algumas coisas que são aqueles devaneios meio psicanalíticos, assim, que eles não explicam a coisa, eles é como se fosse uma descrição de algo que está acontecendo, essa relação de pai e mãe e tudo mais. São coisas que acontecem, mas não é com essa explicação psicanalítica. Existe uma outra razão comportamental para estar explicando isso. Então não pode ficar muito atrelado nessa coisa, buscar a imagem da mãe, buscar a imagem do pai. Não recomendo ficar muito atrelado a isso. Mas é um livrinho bacana para quem gosta dessa coisa de amor, essa questão de tratar as outras pessoas bem, principalmente questão de relacionamentos também, que ele trata bastante aqui. É uma leitura interessante para a pessoa ter contato com essas ideias e começar a entender que amor não é um sentimento, uma coisa espontânea que acontece, sim, é uma atitude, né? É uma escolha que eu faço de agir de uma determinada maneira a amar outra pessoa, os outros, quem quer que seja. Então fica aí a recomendação para vocês.